Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, para acompanhar um projeto muito bacana desenvolvido pelo pessoal do Ponto 5. A ideia é usar o cinema para despertar nas pessoas o interesse e o gosto pelos livros. A maior parte das pessoas que está participando desse projeto está entrando em contato com a literatura e o cinema pela primeira vez. Imagina só. Eu queria convidar vocês para embarcar com eles nessa aventura de descobertas, povoado por tantos personagens e histórias fascinantes que fazem da cultura brasileira esse mosaico tão rico, tão colorido. Ficou curioso para assistir? Então se prepara, está começando o Cine Literário. Vou contar uma história, na verdade, a imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo, vários O pasto é bom. A ideia aqui, na verdade, do debate é entender, né, essa proximidade da adaptação de uma obra literária para o cinema. Às vezes acontece o contrário também, o filme acaba virando um livro, né? O que vocês acham disso, de adaptação? Quando eu leio uma cena que alguém escreve, que diz alguma coisa do tipo, e aí ele estava andando na rua e pensou nela, isso é muito difícil de filmar. Aí você faz, o cara para, como é que o espectador vai saber que ele está pensando nela ou naquela menina? Isso é prosa, isso é literatura, isso não é uma linguagem cinematográfica. É muito lindo essa coisa de você adaptar. É a mesma coisa da tradução, você tem que trair para fazer bem, porque você está mudando de linguagem muito visceralmente. Você está passando de uma coisa de fantasia, que é o livro, em que tudo você tem que imaginar, que não tem uma imagem que te apoie, por uma coisa que você está olhando e está vendo. Eu pego o livro, leio o livro, vejo o espírito do livro, vejo tudo que está por trás das palavras do livro, e se eu concordo ou não concordo, eu faço uma outra coisa, ou decido de outra maneira. Então, nesse sentido, eu acho que é uma adaptação, não é uma adaptação letra por letra, né? É uma adaptação do gesto, né? Bom, a gente tem que entrar, Jéssica. Olha, ela lá só um pouquinho antes, eu vou matar a saudade. Tô indo, mãe. Tô indo já. Natal, por favor, antes. Jéssica, não vai dar. Por favor. É melhor você me dar do que eu tirar a força. Agora! Oi, meu bem. Eu gostaria de saber, pela autora da Amanda, se você já tiver algum sonho roubado por conta das dificuldades que eu estou passando. Eu nunca imaginei ser mocinha de novela, eu não sabia como chegar na Globo, eu não sabia como fazer cinema, e eu fui fazendo animação de festa, eu fui fazendo teatrinho, então eu nunca parei de sonhar. O que achou do filme, Patrícia? Você gostou? Teve algum tema assim que você gostou mais do que o outro? Uma cena que te marcou? O que eu achei mais interessante foi a parte que ela briga com a sogra, querendo ficar com a filha, porque a sogra tenta tirar a filha dela, só que assim, como ela disse, a filha é dela, não tem quem vai tirar. Ou ele vai morrer, ou ele vai ganhar um estágio, um começo de um caminho numa carreira que é o jornalismo. Então, a gente refez a narração e a história para que ele tivesse um motivo para contar isso. Estou contando isso porque esse foi o momento mais importante da minha vida. Nossa! É o quê? Teve alguma cena que te marcou no filme? Qual a cena que mais te marcou na Cidade de Deus? Pô, eu gostei de falar parte que até porque era uma É tenso. É tenso. Nunca que vamos ter cama de gente. E esse filme me fez eu voltar aos meus 70 anos atrás. De ver minha avó torrar farinha, moer a mandioca, torrar farinha,
para dar para os filhos, para os meus tios comerem. E a gente ficava olhando. Onde é que tem espeto quente? Qual o nome da senhora? Meu nome é Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. O que você achou do filme, Maria? Eu achei ótimo. Eu realmente só gostei muito do sacrificar o cachorro. Mas não morreu, não, né? Chegou, Nelson. Chegou a hora de Morreu de falar verdade. da baleia. Então, quando o Joaquim Pedro pega o Macunaíma para fazer o filme, ele tem essa ambição um pouco, que ainda, na verdade, volta, né, 40 e tantos anos depois, de falar de um país todo, de tentar conseguir totalizar num filme uma imagem possível, nunca é completo, mas que dê alguma definição um pouco do que é uma cara brasileira, né? O herói sentiu que ia chorar, mas não tinha ninguém por perto, de modo que não chorou, não. Inclusive, o livro Hora da Estrela, ele passou a ser lido por causa do filme da Suzana. Se você, através do cinema, tem a possibilidade de ser estimulado também a procurar outras linguagens, e a linguagem do livro, que é tão importante na vida da gente, né? O que quer dizer olímpico, hein? E não tem o que dizer? Quer dizer, eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome. Meu nome é Caio. Eu vou perguntar porque ela faz tantas perguntas. Maravilhosa a pergunta dele. Ela faz tanta pergunta porque ela quer saber mais e ela não sabe. Ela sabe que ela não sabe. Então ela quer aprender. Por isso que ela pergunta. Se você começar a perguntar tudo aquilo que você quer saber, você vai aprender muito. Então, se você tem vontade de perguntar, pergunta. Meu nome é Carol. A minha pergunta é a seguinte, porque esse filme relata vários assuntos sobre a virgindade, a tal virgindade. Eu gostaria de saber, se vocês puderem falar, como foi a primeira vez das duas. Eu já tinha ido no médico, comecei a tomar a pílula e na hora eu desisti. E uma semana depois, a gente já tinha terminado. Eu sou virgem até hoje. Você, Neymar, tu falou bastante. Baixa aqui. Pode baixar, pode passar algum, não tem problema. Tá aqui. O que você quer falar? O filme foi ótimo. O filme foi muito bom. O que você gostou do filme? Não tem certo nem errado. Aquilo ali foi feito para cada um fechar o filme do jeito que gostava. Quer dizer, é uma obra aberta. Termina do jeito que cada um acha que deve terminar. Eu quero agradecer a Tereza e a Suzana pela disponibilidade e a gentileza de ter participado aqui. Obrigado a presença de vocês. A gente encerra esse literário. Até a próxima. Rafa? Sabemos. Tudo som? Tudo bem. Gente, eu fiquei com duas telas. Esse negócio de multitela é muito complicado, né? Queria dar boa noite a todo mundo que está aqui conosco. A gente quis passar um pedacinho do que é essa coisa maravilhosa, né? De um dos projetos que nós trouxemos hoje. E eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar pelo menos um pouquinho, né, gente? Que a tecnologia tem nos ajudado. Então, vamos às formalizações. Vamos no início, certo? Queria dar boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. A gente está, né, aqui para uma conversa muito, muito especial, que é para falar de exemplos de ações que já acontecem relacionadas à leitura com crianças e adultos, com a literatura com diferentes idades. A proposta é explanar sobre estratégias e exemplos de ações que já vem acontecendo e discutir essas formas, esses formatos, com o intento de inspirar, né? De levar inspiração e dar dicas para
para a galerinha de casa, para a galera que já vem já se aventurando com ações literárias. Bem, para essa missão de estar aqui compartilhando a experiência conosco, tem esses dois queridos que estão aqui me cercando. Minha mão não apareceu na tela. E que são brilhantes no que fazem. E como todo artista, são pessoas plurais, são multipotentes e com toda maestria tocam seus projetos. A gente está aqui com a nossa lindona Ana Amor, que é professora do ensino fundamental da educação básica. Ela é escritora e contadora de histórias. É idealizadora do projeto Lê Comigo, de mediação de leitura literária, e do projeto Mãos ao Mundo, de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental. Bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Boa noite, Rafa, amor. Nora. Minha querida, estou muito feliz de estar aqui com você. Tem muita gente legal chegando aqui, hein, Heloísa? Eu fico falando com quem está aqui embaixo, né? Que eu tenho mania de falar com o povo que está chegando aqui. Gerson, Stephanie é da Escola Dom João VI. Certo isso, gente? Vou mandando um beijo, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês dois. Muito feliz mesmo. Que bom. Eu não vejo os grilinhos, a minha tela fica sempre pequenininha e eu não enxergo. Então, que bom que você está vendo aí os comentários. Super obrigada pelo apoio, sempre mesmo. E, não menos importante, uma superpotência também, está aqui conosco o Adailton Medeiros, que é um maroto carioca de 58 anos. Ele é produtor cultural, dramaturgo, escritor e compositor, idealizador e diretor do Ponto Cine, lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro, que é a primeira sala popular de cinema digital do Brasil. O único cinema da América Latina a receber o selo Carbon Free e maior exibidor de filmes brasileiros do mundo, meus senhores, do mundo. Tem seis peças de teatro encenadas, sendo a mais recente A Boca do Inferno, inspirada no poeta Gregório de Matos. É autor do romance O Espelho de Narcisópolis, Na Era da Selfie, e coautor de De Baixo para Cima, organizado por Eliane Costa e Gabriela Agostini. É um dos fundadores do projeto Lonas Culturais, criador da Casa de Arte de Anchieta, da Rádio Comunitária Virtude FM e da Lona Cultural Carlos Zefino. Gente, vocês até me cansaram de tanta referência que vocês me deram. Que coisa boa! Obrigada, Dailton, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite, prazer é meu. Acredito que vai ser um papo muito legal, estar assim, na presença de pessoas tão bacanas, né? E eu e a Ana, a gente já se entrosa aí há muitos anos, a gente já troca vidas e experiências artísticas há muito tempo. Então, acho que vai ser legal e vai ser íntimo. Que lindo. A ideia é essa mesmo, gente, é isso. É um espaço bem intimista para a gente ficar à vontade. Eu tô aqui com perna cruzada em cima da cadeira. Tem um pouquinho de nervosinho, sabe? Mas já tá passando, que é para ficar tá de olho. E é um espaço mesmo para a gente sorrir, para a gente compartilhar coisa boa e muito amor pela leitura e pela arte. Tá ok? Vamos começar pelo começo, que eu gosto das coisinhas assim do comecinho, tá? Adailton, eu resido aqui em São Gonçalo, né? Uma cidade que é vizinha de Niterói, e onde há pouco, na verdade, há mínimo fomenta a cultura, tá? O Cine Literário, ele ganha vida no Ponto Cine, né? Lá em 2004. Fala pra gente sobre o Ponto Cine e qual era o cenário de Guadalupe quando você viu dar assim, os primeiros passos para o projeto. O Cine Literário ele veio depois, né, do Ponto Cine. Aqui em Guadalupe não existia cinema nenhum, e a gente criou um cinema que ele acabou virando um case para o Brasil inteiro, né? E esse projeto, se eu for falar do Ponto Cine, eu vou falar muita coisa, então eu vou engatilhar logo no Cine Literário. Você pode falar um pouquinho, se você quiser.
Você consegue? Não se estender? A gente queria entender um pouquinho, porque a galera não sabe o que é o ponto cine, né? A gente pode falar que é algo, mas assim, ele tem um peso aí que é interessante a galera conhecer, né? O ponto cine é um cinema que ele surge a partir de uma filosofia, né? Uma filosofia chamada promoção social de cinema, que era de promover o cinema brasileiro, né? Porque, infelizmente, o cinema brasileiro, no nosso país, ele é estrangeiro, né? Ele ocupa pouco espaço, e o pouco espaço que ele ocupa tem muita disputa ainda, principalmente com os filmes europeus, porque a nossa cinematografia ela é o mais do mesmo. Quando eu digo a cinematografia que a gente assiste nos shoppings, no cinema dos shoppings, são os mesmos filmes que estão nos mesmos shoppings. Agora a gente está nessa onda aí de entender o que é ditadura e o que foi ditadura, e eu te garanto que um dos maiores ditadores que existe é o programador de cinema. Ele dita gostos, então a gente tem que engolir Batman, Super-Homem todo ano, como se não houvesse mais outras coisas, né? E o cinema brasileiro, ele trata muito de coisas humanas, coisas, vividas, né, brasileiras, e a gente precisava fazer isso. E aqui, quando a gente montou o Ponto Cine, as pessoas sempre falavam, quer dizer, eu cresci ouvindo que a gente do subúrbio não tem condição de assistir um bom espetáculo, um bom balé, sabe, um filme. E eu sempre quis provar que a questão não era intelectual, a questão era de bolso. Então a gente fez um cinema que ele é de uma qualidade fenomenal, né? Ele tem poltronas ergonômicas, todo climatizado, é um ambiente bonito, muito bonito. Na época, era o cinema mais bonito da cidade do Rio de Janeiro, tanto é que ele foi replicado, copiado em outros locais aqui da cidade. E a gente ofertou, na verdade, a gente fez um trabalho de pertencimento com as pessoas, né? Porque a gente acredita que quando a gente oferta dignidade, as pessoas nos retornam com cidadania. E isso, a prova, para você ter ideia disso, nós temos uma biblioteca dentro do cinema. Essa biblioteca já tem 9 anos. As pessoas pegam os livros, levam para casa, leem e devolvem, e nunca deixaram de devolver um livro. Porque a nossa relação de confiabilidade um no outro é muito próxima. Né? Eles se sentem dono daquilo ali. E é um cinema que mudou a cara de um bairro, né? Ele deslocou Guadalupe das páginas policiais para os cadernos de cultura, né? Dos grandes jornais, dos programas de televisão, e nós passamos a frequentar festivais, universidades, dando palestra no Brasil inteiro. E até que surge o Cine Literário, que é um dos projetos que eu tenho um grande amor, tenho um grande afinco por ele, né? Eu gosto demais de literatura e cinema. Aliás, arte, né? Eu acordo, almoço e durmo arte o tempo todo, me alimento disso e vivo disso. Desculpa cortar, mas é onde entra, né, o conceito arroz, feijão e cinema? Arroz, feijão e cinema. Por quê? Porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. Né? Cinema deveria estar na cesta básica nossa, assim como os livros e como a arte. Né? Eu te garanto uma coisa, vou só fazer uma ilustração aqui. Você já deve ter lido muitas manchetes assim, dirigindo, teve um infarto e morreu. O outro no trem lotado, infartou e morreu. Mas eu te garanto que você nunca viu uma manchete assim, estava assistindo um filme no cinema, infartou e morreu. Não vai acontecer. Porque cinema é qualidade de vida. Isso significa o quê? Que se nós tivéssemos mais cinemas, nós teríamos muito menos farmácias. Né? Você vê que os cinemas diminuíram e as farmácias aumentaram. Nós temos hoje mais de 80 mil farmácias no Brasil. Olha, isso é louco. Né? A gente está numa sociedade doente, a gente está formando uma sociedade doente, porque a gente está se afastando cada vez mais dessa questão da arte, que é a única possibilidade de desembrutecer o ser humano. Né? A religião é importante, mas
Religião é confortadora, ela não transforma, ela conforta. A arte não, a arte ela te provoca, né? Ela é rebelde, né? Ela é transgressora. Então você é obrigado a mudar. Bom, entrando no cine literário, a gente inventa esse projeto, é um projeto muito bonito, que deu certo. A gente faz uma mostra todo ano com 10 filmes brasileiros inspirados em livros da literatura brasileira. Eles são exibidos e a gente traz os diretores, né, e os escritores para debaterem sobre o suporte. Na verdade, não é nem mais a história, né, porque uma coisa, geralmente o livro sai 30 anos, 20 anos antes, é um momento histórico, e o filme está em outro momento histórico. Então, a conversa é muito enriquecedora. Depois disso, a gente doa bibliotecas para as escolas públicas com 50 títulos de livros e 50 títulos de filmes duplicados, que são 100 e 100, mais um monitor, né, de 50, eu acho que é 53 polegadas ou 40, um negócio assim, 51 polegadas, e um Blu-ray, porque o ideal seria que fosse uma tela de cinema, um data show, mas você não tem condição de fazer, tecnicamente, de fazer uma projeção às 9 horas, 10 horas da manhã, né? E ali se discute os filmes, a gente tem as oficinas, os professores são os grandes parceiros, e quando os professores entendem, é muito legal, porque a proposta não é exibir filme ou passar a leitura e depois fazer uma redação em um trabalho, porque isso é jogar contra os temas, jogar contra a leitura. A questão é formar mesmo cinéfilos, leitores, críticos e cidadãos. Então, é a pura crítica de cada criança assistindo ali, adolescente, né? Ele vai identificar. O mais legal é quando ele identifica o filme com ele, ou com alguém da família, ou com algum amigo. Essa é a pureza, entendeu? Essa é a análise, porque depois ele vai ver aquilo daí a 10 anos, ele vai ter uma outra visão, há 20 anos outra visão, e a proposta é essa. E com esse projeto, nós já estamos em 250 escolas, 254 escolas, em quatro estados da federação, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, Pernambuco, né, Distrito Federal e Santa Catarina. E na verdade, esse projeto municipal e estadual. Tá? Não, são escolas municipais, estaduais, e tem ONGs também. Né? Tem muitas ONGs que têm locais que elas concentram mais e isso facilita. Né? E é um espaço, é um projeto de democratização mesmo do acesso. E, na verdade, um projeto como esse deveria ser um projeto de Estado. Né? E a sociedade civil que está fazendo, como muitas coisas vem fazendo. E a gente, né, muitas ONGs aí pelo Brasil, vem sofrendo muito, vem sendo marginalizado, porque tem uma galera aí que começou a trabalhar com OS, com milhões, que não sei o quê, e realmente existe uma... Mas a maioria dessa turma é guerreira, sabe? Você tira o Gil, ele ventos neologia pura dele, ele fala assim, não, nós vamos criar os de cultura e os pontos de cultura, aí botou a mão na orelha e falou assim, vai ser os nossos doins. Eu falei, caramba, esse cara é muito louco. Mas é verdade. Quando se espalhou os pontos de cultura, o Brasil começou a se comunicar. A gente começou a se comunicar e de uma forma diferente daquela da mídia corporativa, sabe? Da academia, que tem uma distância entre a população e a academia, há uma distância muito grande entre o popular e esse erudito, que acaba sendo erudito. Tem gente que faz aí umas teses que fica só entre eles, não chega onde tem que chegar, né? E aí você vê um projeto como esse, você coloca um garoto daquele de 11 anos,
para conversar com a cineasta mais velha do Brasil. Olha que riqueza isso, que experiência. Imagina esse garoto quando tiver 20 anos, 25, 30 anos, e for falar sobre essa história. Né? Isso é lindo, isso é revolucionário. Eu falo muito, o Rafael, é melhor você falar aí, porque... Olha, você já adiantou várias perguntas já, então já me diminuiu, a fala também está ótima. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui, que eu acho que a Ana Amor, desconfio que ela possa até ajudar a gente, mas eu queria que ela segurasse um pouquinho para ver se a experiência como é, eu queria saber a experiência como é em outros estados, não só para cá, que a Ana Amor ela pode falar, né, melhor do que ninguém. Mas a gente sabe que o projeto está nas escolas para as crianças, né? Mas a gente está aqui para poder falar sobre estratégias também de leitura. Os livros, eles estão lá, a gente sabe que as crianças têm livre acesso a eles, mas você tem uma perspectiva, assim, prática de que esses livros cheguem até a mão dos pais? Como que acontecem até os próprios filmes? Você acha que o projeto, ele elenca, para além da comunidade, elenca a família também, ele também atinge os adultos? Eu acho que seria até legal a Ana falar isso. Ela tem uma experiência na prática que é muito boa. Eu acho que é melhor do que eu falando o depoimento dela. Posso passar isso para você, Ana? Pode passar. Manda aí. Deixa eu dar boa noite para a Andréia Prestes, nossa parceira, autora de Lila em Moçambique e Minha Valente Avó. Livros lindos. Bom, depende de como a escola vai fazer essa dinâmica, né? Porque a gente meio que tem que ser, às vezes, até contraventora. Quando o Cine Literário chegou lá na escola, né, e ele faz parte do Lê Comigo, foi um encontro de águas. O Cine Literário era tudo que faltava lá na escola. Eu sempre falei isso para a equipe do Ponto Cine, porque eu não tive essa sacação, né, para atingir adolescentes. Ele é um projeto mais voltado para o segundo segmento. Tem alguns filmes ali para crianças pequenas, que é o Brichos, né, o Brasil Animado, Mistério de Feiurinha, mas a grande maioria dos títulos, nesses 50 títulos, são para pré-adolescentes e adolescentes, que é o nosso segundo segmento, né, no ensino da educação básica, é ali de 6º ano até o 9º ano. Estou falando da realidade da escola municipal. Na escola estadual, dá para todo mundo, porque o ensino médio fica perfeito ali na faixa etária dos filmes, né? E como que os responsáveis vão acessar isso? Eu criei um encontro semanal na sala de leitura, desde 2015, para que essas pessoas possam estar ali, sem ser o momento de pegar estudante, de ouvir reclamação, porque não se comportou direito. Deu uma instabilidadezinha, acho que eu voltei, né? Já voltei? Estava travando, mas voltou. Acho que não, travou aí. Deixa eu esperar para ver se eu volto. Tá fraquinho. Tô congelando aí. Calma aí que eu vou esperar. Tá muito calor. Eu tô voltando. Tá muito calor, a internet congela para ver se a gente refresca um pouco, é isso. Eu acho que agora eu voltei, né? Tá falando bem. Deixa eu ver. Eu tô assistindo aqui no celular, porque se travar, vocês continuam aí, não fica me esperando não, tá? Tranquilo. E para essas mães virem para a escola sem ser o boletim, com a nota que não estudou para a prova, sem ser a bronca, porque o garoto, a menina não se comportou direito. Não, é um momento de deleite. Nós criamos um encontro semanal para que possam acessar esses livros e esses filmes, e ter uma mediação também, né, de uma especialista ali, junto com esse pessoal, e também eventos pontuais especiais. Eu dou destaque, o Cine Literário na Dom João VI, nessa escola, para o encontro de Dia das Mães. A gente faz um cinema no auditório da escola, para as mães, no dia delas. E o cinema fica muito caro, com muitos filhos, ou com a família inteira, e o pai, e todo mundo, se você for calcular o ingresso da família inteira, às vezes não tem essa grana no país que a gente está vivendo, na situação que a gente está vivendo, e de repente a escola fica com cheiro de pipoca, porque a gente começou a estourar pipoca na escola para oferecer para elas, e refrigerante, e o filme.
Então, a gente já fez a exibição lá da Minha Mãe é uma Peça, já fizemos a exibição da Hora da Estrela, isso para as mães dos estudantes. E Rafa e Adailton, não pensem vocês que foi pouca gente, não. Tirei foto do auditório, fizemos a exibição em 2 horários, lotado. Então, elas querem, só que a gente tem que ofertar. Dá trabalho, porque tem que carregar cadeira, só que eu sou uma maluca cercada de doido em volta. Então, a equipe da Escola Municipal Dom João VI é sensacional. Nunca precisei fazer o cine literário sozinha. Os estudantes, tem que carregar cadeira, vamos. Que só tem 100 lugares, eu preciso de 150. As 50 cadeiras aparecem. Fizemos um evento para receber esse acervo, para homenagear a equipe do Ponto Cine, que foi o Oscar Cine Literário, como agradecimento, porque nós não vivemos, pelo menos eu, em 18 anos de experiência, né, nessa rede municipal, eu nunca vivi nada parecido em questão de receber, porque a gente às vezes é muito cobrado, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De repente chegou um acervo excelente de livros que eu, professor, ainda não tinha lido. E de filmes que eu, professor, achava que eu não merecia esse tempo de deleite só para mim, sem ser preparação de uma aula, só para minha formação, para minha alegria, para minha diversão, para o meu espanto, porque nem todo filme te traz só alegria, tem filme que te traz espanto, e você fica num conflito danado depois que assiste. Eu me comprometi em 2014, quando o projeto chegou e integrou o Lê Comigo, eu decidi que eu ia ver todos os filmes do acervo, aos pouquinhos, porque eu queria ter essa bagagem e porque eu acredito realmente, hoje, né, mudou totalmente a minha condução de vida mesmo. Nós, professoras, precisamos muito entender o cinema do nosso país. Só conhecendo para você amar. Você não vai amar o que você não conhece. E até 2014, eu não conhecia o cinema brasileiro. Eu só ouvia falar. Eu ouvi falar que tem aquele perfil, uma coisa bem en passant. Em 2014, eu estava com 30 anos de idade, se não me engano, sei lá, alguma coisa parecida. Então, eu fiquei 3 décadas sem conhecer o cinema do meu país. Infelizmente, o projeto chegou e eu simplesmente me entreguei e envolvi muitas pessoas com isso. Teve uma mãe de aluno que frequentava essas semanas do cine literário para as mães e ela estava com depressão, né, à época. E ela agradeceu muito, que ela falou que nunca teve esse acolhimento numa escola como ela tinha com a escola do filho dela. E toda semana a mãe do Denis estava lá, junto comigo. Às vezes, até ia pouca mãe, porque chovia, né? Porque tinha alguma questão aqui no entorno, que aqui é bem alegre, aqui, né? No entorno de Higienópolis. Às vezes não ia tanta mãe nesse encontro semanal. A mãe do Denis estava lá, toda semana, porque ela entendeu, assim como eu entendi, que eu também merecia. Eu vou pegar esse gancho aqui, Rafa, que é uma coisa muito legal, e queria agradecer também aqui a presença do Castro Lima, é um amigo que está nos assistindo lá de Rondônia, olha que bacana, olha onde chegou o teu projeto, olha que lindo. Obrigado, Castro. A gente descobriu tanta coisa com esse projeto. Uma delas foi o seguinte, a gente chegava nas escolas e perguntava assim, vocês têm biblioteca aí, tem um acervo? Aí muitas escolas falavam assim, temos. Aí a gente ia lá, na verdade tinha um amontoado de livros, né? Mas não era nada sistematizado, e a gente viu que era necessário contratar uma bibliotecária documentista para ensinar como catalogar livro. Então, a gente começou a fazer, através do projeto, né? A Ana sabe disso, que tem uma oficina específica que é de catalogação dos livros e catalogação dos filmes. E depois a gente promovia um mutirão na escola para catalogar todos os livros da biblioteca. A gente passou a organizar as bibliotecas das escolas. Outra coisa interessante, né? Muitas professoras elas não achavam que tinham direito de assistir um filme, ou quando se exibia um filme para a turma,
era porque a professora não queria nada, sabe? Ah, não quer nada, eu vou passar um filme. Quando, na verdade, é o seguinte, nós estamos muito atrasados, né? Nós estamos há mais de 500 anos de Gutenberg. Essa leitura que a gente faz, essa leitura só literária, ela ampliou, nós ampliamos o universo. Hoje a gente tem uma leitura, tem que ter uma leitura audiovisual muito maior, né? O audiovisual está na rua, né? Sinalização, são os semáforos, são as placas. Então, a visão e a audição, elas são provocadas o tempo todo, né? Você está exposto a ela, né? E se a gente não tiver uma leitura, ser alfabetizado, alfabetizar o olhar e educar esse olhar, a gente vai continuar escravo do Jornal Nacional a vida inteira, sabe? Alguém vai ler para a gente e vai passar. Então, a gente vai quebrando paradigmas, né? Hoje, o cine literário nas escolas, ele ocorre parece até um evento. Mas por que isso acontece? Quando a Ana fala assim, não, a mãe vai lá assistir e vai a família, isso a gente está quebrando o muro das escolas, uma coisa que a gente está buscando fazer há tantos anos, e a gente pode fazer com muita simplicidade. Porque quando aquelas famílias elas vão para a escola assistir o filme, elas conhecem a realidade daquela comunidade escolar, elas começam a entender que elas pertencem àquilo dali, né? E quando você tem, né, uma instituição, você quer preservar, você quer cuidar. Olha que importante. Meu filho está numa escola que ele aprende a ler, a escrever e assistir, né? A cabeça dimensão, é outra dimensão. Nós fomos montar inaugurar, porque no final a gente inaugura os espaços, onde vai ser a Midioteca. E lá em Recife, nós fomos para um lugar ao nome da comunidade, Vietnã. Então, você imagina como que é, né? Vietnã, porra, brabo. E entramos num lugar, um lugar muito feio, sabe? Aí a professora estava sem graça e me levou. No primeiro espaço que ela me levou para conhecer foi uma brinquedoteca. Pô, parecia a casinha do terror. Eram aquelas bonecas velhas, sem cabeça, braço. E, meu Deus do céu, sabe? E depois nos levou para ver aonde ia ser inaugurado o espaço do cemiterário. Lindo, lindo, tudo pintado, pintaram tudo. Botaram aquele tapetinho de borracha verde, amarelo e azul, lindo. E lá fora, os traficantes, querendo entender o que era aquilo. Aquele movimento, muita gente... E bateram lá nessa escola. Chegaram lá nessa escola, ela explicou o que era, os caras queriam conhecer. Aí tiveram que fazer um acordo. Sabe qual era o acordo? Não, para você ir, você tem que deixar sua arma lá fora com alguém, você pode entrar. Todos eles entraram. E pareciam crianças vendo aquilo dali, porque nunca tiveram. Sabe? O primeiro acesso que eles tiveram foi a arma e as drogas. Não foi aos livros e aos filmes. Cara, quando eu vi aquilo dali, eu falei, nossa, isso daqui é uma loucura, sabe? Porque tem coisas que a gente faz e nem imagina o resultado que vai ter. A gente não imagina o resultado que vai ter. E esse projeto está tendo resultados assim maravilhosos. Eu recebo mensagens de alunos que passaram por ele, que hoje estão fazendo cinema, que estão escrevendo livros. Olha que maravilha. Não, isso sabe... Uma das perguntas que eu imaginei, né? Só imaginei fazer, era qual era o público beneficiado, mas não precisa, porque olha só que coisa maravilhosa, né, gente? A gente, mais do que a comunidade, mais do que os alunos, professores e os funcionários e os pais que estão ao redor, olha só como a coisa reverbera de uma forma tão positiva, né?
Pois é, olha o que a Ana Amor falou. Poxa, eu levei 30 anos para conhecer o cinema brasileiro. Sabe? E o pior, tem muita gente que leva muito mais tempo e, além de não conhecer, fala mal. O cinema brasileiro só tem sexo, palavrão, né? Aí ela assiste esses filmes de sessão da tarde, que são dublados, e o cara tá lá, fuck you, a dana-se nojenta. Pô, sabe? E tem a questão assim... Desculpa. Tem a questão assim que é maravilhoso quando a gente pega também uma obra nacional e a gente apresenta também, né? Ela vem de uma adaptação de uma obra, né, literária, e a gente apresenta as duas linguagens, né? O livro, ele sempre vai ser um ambiente mais amplo e a obra, né, por ser uma adaptação, vai ser um recorte mais objetivo, mas como amplia horizontes, né, em perspectivas múltiplas, né? E é muito maravilhoso isso. Eu sei que o projeto Cine Literário, ele agrega muito valor, assim, de forma que a gente não tem nem como mensurar. Mas na preparação, quando o projeto chega no ambiente, você falou aí que tem uma preparação preliminar até o projeto efetivamente começar. E eu sei que na Dom João, né, Ana, especificamente, 6 alunos, é rotacionário isso, participam. Para esses alunos, o porquê do projeto colocar ali na preparação, né, para efetivamente entrar esses 6 alunos, né, os alunos participarem do processo. Queria que vocês comentassem um pouco a importância. Fica em aberto, quem quiser, pega a bola. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouquinho, vou passar a bola para a Ana, porque ela viveu e vive isso na prática, né? O objetivo de juntar esses alunos é justamente para eles replicarem, né? São eles que vão... amanhã estão saindo da escola e tem que ver outros. A Ana Amor não faz esse projeto sozinho lá. É o que ela estava falando, eu faço e tem um montão de gente que ajuda. Aí eu vou passar isso para ela e ela explica aí. Bola conjunta. 2014, redondinha. Gente, se eu travar, vocês continuem, tá? Porque o negócio aqui tá instável. Em 2014, a gente formou a primeira equipe de estudantes, né? Que saudade, que pena que essas garotas e os garotos, né? O Cristiano, que não estão aqui no chat agora, porque ia ser uma vontade, assim, de matar saudade. Marcelo Amaral, uma galera, assim, os veteranos do Cine Literário. A primeira equipe foi um encanto. E a professora Legner Pastor, que integrou com a gente, nós fomos uma dupla de professoras e 6 estudantes, né? Tocando esses projetos, participamos da oficina com a Neide Graça, que é bibliotecária do Cine Literário, que é minha amiga para sempre, por causa do Cine Literário. Então a gente ainda cria vínculos, né? E é de Niterói, quase terra de Rafa, terra de Léo Salo, que está aqui. Olha o Léo aqui, do Brabo, do experimentalismo brabo. E nessa integração de estudante e professoras, tem uma troca muito importante de aprendizagens, né? Torna tudo muito mais leve e divertido, porque a energia desses estudantes, que no caso a gente tinha segundo segmento na escola naquela época, né? Adolescentes, né? Com a corda toda. Maravilhoso. O Cine Literário, quando chega na escola, nesse ano, as oficinas eram semanais. Então, fez da gente, assim, a gente saía toda semana para algum espaço. Nós fomos fazer uma oficina no Engenhão, tivemos uma oficina no CTAV, que eu também não conhecia, que é um espaço que o Adailton, claro que vai explicar melhor do que eu, né? Mas eu entendi, né, Adailton? Me explica. É um espaço de difusão e também de arquivos, né, do cinema nacional. Lindo, maravilhoso. Eu aprendi até o que era uma truca. Rafa não sabe o que é uma truca. Eu sei o que é uma truca. Mas quem vai te falar... Mas eu vou deixar o cinema mais para Adailton. Deixa eu falar mais de escola, porque aí eu falo aqui mais à vontade. E essa integração, professor, mas fala o que... desculpa, mas fala aí o que é. Olha aí, que abuso, Rafa. Olha só, Rafa, deixa eu falar. Fala aí, isso é legal. Deixa eu continuar aqui que eu estou falando, gente. Tem gente ali. Não, é para ver se vai ser aprovada ou não. Ela bate pé, Adailton. Já estou até travando, ó.
Não vamos a convencer, digamos, ela bate pé. E a garotada junto com a gente, ela torna tudo mais leve, porque quando você pensa ensino público no Brasil, não é uma realidade simples, né? E eu não gosto de romantizar, apesar de amar muito a minha profissão e ter muito respeito pela rede onde eu trabalho e tenho, né? Mas a gente sabe todos os percalços, conflitos, dificuldades que uma professora brasileira precisa enfrentar para tocar para frente projetos inovadores, né? Não sei se a Dailton caiu. Será que ele precisou sair um pouquinho? Daqui a pouco eu trago ele de volta. A câmera dele fechou, sozinha. E quando a gente pensa em escola pública no Brasil, né, no Rio de Janeiro, vou falar de cidade de Rio de Janeiro, deixa eu voltar com ele aqui. Tem muita coisa complicada no dia a dia, e isso cansa bastante, né? A energia, Castro está dizendo aqui, a energia e sinergia. A energia da professora precisa ser renovada. E são parcerias como essas que trazem essa renovação para a gente, alegria e novos aprendizados. Então, né, na troca, quando tem uma equipe, e a equipe, para ser substituída, Rafa, o pessoal fica de olho, né, como é que vai entrar lá, e eu não faço um processo de seleção complicado, não. É por participação mesmo, demonstração de paixão. A criança está ali apaixonada, ela está por perto, está perguntando o que é truca. Gente, vamos lá. Castro quer saber o que é truca. Castro, quem vai falar é o Adailton. Eu vou trazer ele para cá. A Ana está de malcriação, Castro. Não quer dizer. Então vai ter que ficar lá. Adailton. Então, renova a energia da professora. Não. Claro que vai, vai falar. A gente não vai sair daqui hoje enquanto não soubermos o que é truca, gente. Olha, sinto dizer. Só com ela. Então a gente fala sobre. A gente fala sobre a energia dessa escola, né? Como o Castro falou ali perfeitamente, a energia dessa escola totalmente modificada, porque é o protagonismo juvenil. A gente pode estar com ideias mirabolantes de ensino, mas se não acontecer a aprendizagem, não adiantou nada. Ensinar, planejar, tem que ter a relação ali completa, e a relação perfeita é ensino-aprendizagem. E acontece muito a aprendizagem se esse estudante está conectado com a escola dele. E projetos como o Cine Literário, eles trabalham o tempo inteiro com autoestima, pertencimento, com novidade. Quem é que não gosta de novidade, né? E aí o olhinho chega a brilhar, né? A equipe de estudantes faz principalmente o Cine Literário acontecer. Se fosse sozinha, provavelmente não conseguiria. Bem. E aí, a gente vai saber o que é truco, gente? Eu vou botar só meu computador na tomada e já volto. Espera aí, 1 minuto. Fugiu! Espera aí, rapidinho, é sério. Eu estou com 20%, espera aí, já volto. Eu não vou fugir, não. Eu fui ligar a minha agora também, que estava baixando. Não vou fugir da luta, não, Rafa. Espera aí que eu já volto. Continua com a Dailton que eu já volto. Ana, mas eu vou deixar para você responder para o Castro, tá? Assistindo a nossa conversa, assistindo um vídeo, né? E os registros desse vídeo, eles foram feitos lá no período anterior à pandemia. Como que está sendo a rotina agora do Ponto Cine? Ele se reinventou? O Cine Literário está parado, porque, assim... Tá. Você tem conhecimento? Tá inteirado disso? Conta pra gente. Não, o projeto, de uma forma geral, ele está parado. O próprio Ponto Cine está fechado há 1 ano. Nós estamos fechados há 1 ano. A gente faz nossos projetos, alguns projetos, os que dão para fazer aqui, nesse formato, como você está realizando, a gente faz, que é o Diálogos com Cinema, a Mostra Zona Norte, as mostras de cinema e de debate. O restante, muito difícil. O que a gente juntou agora lá dentro do cinema, que a gente tem feito, é só teatro mesmo, com filmagem, né, e teatro de monólogos. Então, a gente tem um equipamento muito bacana, muito potente, né, e a gente consegue filmar com movimento, porque se você for pegar a maioria das peças que são filmadas, são
tomadas estáticas, né? E nós temos gruas ali, então a gente está pegando o ator de tudo quanto que é ângulo, com várias câmeras, então isso dá uma outra dinâmica. E agora a gente está com uma temporada com uma peça Reobaldo, adaptada do Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, que está sendo um sucesso. O último espetáculo, para você ter ideia, a última apresentação teve 35.700 pessoas assistindo, do mundo inteiro, porque os países lusófonos, né, eles acompanham, né? Quem não quer conhecer Guimarães Rosa? Tem essas histórias todas, né? Então tem gente de Cabo Verde, Moçambique, aí, Portugal, muito legal. Lógico que tem brasileiros também nos Estados Unidos, Austrália, participam muito, né? E isso a gente descobriu também que é uma fonte de renda. A gente precisa sobreviver, isso dá uma renda, né? Um ingresso aqui que é difícil para pagar a 20, 30 reais, né? Pô, para o cara pagar lá 100 euros é mixaria, e 100 euros para a gente aqui é dinheiro para caramba. Então a gente vem fazendo isso, mas estamos parados. E se você... Talvez eu vou adiantar a próxima pergunta, né? Mas tem projeto futuro, perspectiva? Não tem, não. Sabe? Eu sou muito... Eu sou... Tem forninho, tá no forno, né? Eu sou muito otimista, vibrador. Para mim, impossível não existe, mas eu sou muito, nesse aspecto, desse momento que a gente está vivendo, eu sou muito pessimista. Porque eu sou sonhador, eu vivo com o pé um palmo do chão. E quando começou a pandemia, eu estava alegre, estava feliz, porque eu achava assim, quando nós saímos disso, nós vamos sair bem melhores. E eu estou vendo que não é isso, sabe? Quem estava propenso a ficar um pouquinho melhor, vai sair melhor. Mas tem muita gente aí ruim pra caramba, o ódio está disseminado. Sabe? E ele se propagou justamente quando não teve anticorpos de defesa, porque está todo mundo afastado. Então, não tenho... Eu acho que a evolução humana ela é inversamente proporcional à evolução tecnológica, pelo menos de tempo. A gente tem uma evolução tecnológica muito grande. Olha só o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está... Se entrar uma pessoa lá sei lá, num país lá da África, vai assistir a gente falando. E como ser humano, a gente não consegue, às vezes, cumprimentar uma pessoa quando entra num elevador. Então, é um atraso muito grande. A gente precisa... Por isso que precisa de arte. Quando eu falo que a arte é o único instrumento capaz de desembrutecer o ser humano, é porque toca. Pô, eu acho muito lindo quando você ouve uma música e você chora. Cara, você não pega a música, você não toca, sabe? Você só entra. Mas como é que aquilo vai lá em você? Aí você chora porque você lembrou de um grande amor, de uma fase da tua vida, ou de um sonho. Olha que lindo isso. Só a arte é capaz de fazer isso. Só a arte é capaz de fazer isso. Ai, coisa boa, gente. Que noite deliciosa. Ana, o Cine Literário ele acontece na Dom João, né? Na sala de leitura, mas nessa sala de leitura existem outros projetos que estão debaixo de um outro chapéuzinho, assim como o Cine Literário está no chapéu ali do Ponto Cine. A gente tem o Lê Comigo. O coraçãozinho. Quando o coraçãozinho vai subindo. Cadê minha mão? Tô perdida. Ô, Rafa, diga-se de passagem, vencedor do prêmio Paulo Freire 2000, né? Olha, e a Ana de não tomar nota, eu tinha que ter anotado todos os prêmios, porque a gente está falando aqui só de projeto consagrado, premiado, maravilhoso, lindo.
A Ana Amor, eu não sei se ela passou isso aí no currículo dela para você, Não. mas ela ficou no ano passado com uma das 10 finalistas do Educador Nota 10 em todo o Brasil. Mas ele é muito lindo. Não foi, não. Ele é apaixonado por tudo isso. Olha. Mentira, Rafa. Ele é apaixonado por tudo isso, aí ele fica até assim pensando, né? Não foi 10, foi 50. Foi entre 50. No Educador Nota 10 foi entre 50. Foram 5.000 inscrições, nós ficamos entre 50. A gente que escreve é mentiroso, a gente tem que aumentar um ponto. Ele fica apaixonado, aí ele vai lá e bota assim, né? 50. Se tivesse sido 10, Rafa, eu tinha pego uma grana, mas eu não fiquei entre os 10. Poxa vida. Eu queria a grana também, gente. Muito necessária nesse momento. Mas, Ana, fala pra gente do Lê Comigo. Comenta um pouquinho sobre... Só da capoeira, não. Porque vocês estão adiantando muitas perguntas, eu tenho agora... Mas eu não vou falar muita coisa, não. Vou falar pouca coisa, porque a gente tá com a parceria aqui com a Rafa, né? Com Passos de Letras. Rafa, esse nome desse negócio é um projeto, a gente podia continuar isso, hein? Passos de Letras, hein? Eu acho que a gente vai continuar. Então, gente, não vou nem falar muito, não. Passos de Letras está sendo exibido pelo Facebook da Rafa e também pelo YouTube do Lê Comigo. Então, quem quiser conhecer muito o projeto, dá uma passadinha no canal, se inscreve, olha o jabá, a hora do jabá. Se inscreve no canal, vai lá pelas playlists, navega pelas playlists. Uma playlist é Cine Literário. Tem entrevista na TV Alérgica, a gente foi no programa Educação, nós fomos juntos, né, Dailton? A Dailton me convidou. Tem também vídeo lá, um vídeo que eu fiz na sala de leitura mesmo, mostrando onde é que está a estante com o acervo. Vocês podem entrar na sala junto comigo com esse vídeo, ele é um vídeo muito simplesinho. E pelas playlists vocês conhecem o que é o Lê Comigo de uma forma bem clara. Ele nasceu em 2011, vai fazer 10 anos, esse ano está de aniversário, 10 anos de existência, já se modificou várias vezes, porque o termômetro desse projeto é o sorriso das crianças. Se elas estão felizes, eu estou feliz também. Se eu percebo alguma coisa que não está bacana, eu mudo. Então, são 12 pastas nesse projeto. E essas pastas se modificam. Chegou agora a minha mestra de capoeira, maravilhosa, Eliane, francesinha, que entrou no Lê Comigo com leitura e movimento, que é a capoeira. A capoeira acabou de ser publicada no livro da organização da Ana Lacorte, Michel Saraiva. Então, Rafa, se eu falar, eu acho que eu vou confundir o público. Deixa eu esbanjar, amor, aqui. Só um momentinho, Ana, segura. Comentário da mestra francesinha. Professora Ana Amor é resistência para todos nós. Gratidão a essa inspiração de vida, nós te amamos. Não foi eu que disse, mas eu já disse de outras formas isso para a Ana. É uma pessoa que passa assim, por onde ela passa, ela sai, sabe? Tem desenhos que fazem isso, a pessoa vai soltando gelo, vai soltando flores, a Ana vai soltando amor e reverberando, assim. E a mestra francesinha, né, que tá com você, né, no projeto de... É uma das parceiras. O Birimbau mandou chamar, né? O Birimbau mandou chamar, é uma das pastas entre as 12, né? E é para a garotada que está com uma dificuldade de leitura escrita na idade certa. Nós temos um pacto nacional, né? Isso foi assinado mesmo no governo Lula. Deixa eu falar. Um pacto nacional de alfabetização na idade certa. E eu assinei feliz, porque era uma época da educação que eu, né? Não vou falar muito aqui não, para não confundir as estações. Mas eu sempre tive no coração essa questão da alfabetização na idade certa, porque a criança sabe quando ela sabe. A criança sabe quando sabe. Olha que coisa. Ela percebe que ela está agradando a professora, que ela está acertando, que ela está mandando bem, e quando ela não sabe, ela também percebe. Aí fica mais assim, aí abaixa o olharzinho, e de repente, imagina, Rafa, aprender a ler e escrever jogando capoeira. Aprender a ler e escrever com cantigas da capoeira. Gente, eu acho que eu tenho inveja dos meus alunos.
porque eu não tive isso. Só que Lê Comigo, para encurtar a história, porque todo mundo que está aqui, ó, Castro, eu vou te falar o que é truca, Castro. Essa galera que não está aqui, que não está inscrita no canal, vai se inscrever, vai conhecer o projeto, porque é muita coisa lá. Eu fico muito empolgada, a gente vai até meia-noite se eu ficar falando aqui, né? Mas o Lê Comigo, ele exatamente começa lá quando eu era estudante da professora Sônia Lima, no bairro de Inhaúma, na Escola Barão de Macaúbas. Professora que eu reencontrei recentemente lá em Paraty e chorei pra caramba. Essa professora me inspirou e tinha uma sala de leitura, mas era muito pequena, com carteira. E ela dava aula metade da turma de cada vez, para ninguém ficar sem. Entrava 15 estudantes, saía, entrava outros 15, metadinha. E ela me fez, assim, querer ser aquilo. Eu queria ser o que ela era. Com 7 anos de idade, eu queria ser. E quando eu troco de escola, eu não tenho essa sala de leitura. Quando eu vou para o ginásio, o antigo ginásio, né? Que era 5ª série, 8ª série, não teve sala de leitura. Eu falei, gente, cadê a sala de leitura? E quando eu me torno professora, no ano de 2002, eu decido, assim, para mim, eu vou oferecer para os estudantes tudo que eu tive e que me apaixonei e também tudo que eu não tive. Principalmente o que eu não tive. Porque eu sei que o tempo hoje, ele oferece mais recursos, né? Possibilidades, e aí eu faço com prazer danado. Eu falei até com a Dailton recentemente, aqui em casa, está chegando o livro pelo correio, das escritoras, muito queridas, escritores, porque apoiam o projeto. Nesse ponto, Rafa, eu falei, estou realizada. Está chegando o livro pelo correio na minha casa, por causa do Lê Comigo. É sinal de que eu estou com uma conexão mesmo com a sociedade, né? Que é uma conexão literária de respeito ao trabalho dos artistas, né? E que esse amor não é só para mim, não é só para Elis. A gente não vai avançar sozinho, a gente quer levar todo mundo junto. E aí nasce o Lê Comigo em 2011, e também tem o projeto da minha filha, que é o Luz da Imaginação. A gente tem aqui alguns projetos, né? Todos envolvidos com leitura literária, que, já que a gente tem essas dificuldades na educação, que a gente tem que enfrentar mesmo, porque não é fácil, que seja com alegria. E aí, parece que o universo assim, é muito bacana, eu acho que ele é muito parceiro, que aparece Eliane Francesinha no caminho, aparece a Dailton Medeiros no caminho, e aí o projeto, se ele faltava alguma coisa, ele vai ficando cada vez mais forte. Todos os títulos que o Lê Comigo ganhou é meu e de todos os parceiros desse projeto. Até de uma pessoa que oferece apenas uma palavra amiga no momento de dificuldade. Não é um prêmio da professora Ana Soares, é da comunidade escolar. Então, o prêmio Paulo Freire, concedido pela LERJ, é da comunidade escolar, porque sozinha eu não faria nada. Sem o apoio da diretora Isabel Cristina Oliveira, que foi gestora da escola durante 17 anos. Foi ela que confiou a sala de leitura para eu trabalhar e desenvolver um trabalho ali. Esse prêmio é dela também. Esse prêmio é da criançada pequenininha que está lá comigo, que nem sabe mexer no livro no começo, e quase rasga, e aí eu fico assim, não, calma, eles vão conseguir. E aí eu vou com o violão e canta muita música, ensina muita coisa, aí vai mostrando aquela paixão e o carinho que o livro é nosso amigo, que a gente tem que cuidar muito bem, e são estudantes que eu encontro depois pelo pátio, lendo de forma espontânea, sem a professora precisar pedir, porque eles entendem que aquela sala não tem dificuldade para acessar. O artista Toquinho, de Manguinhos, parceiríssimo, não está aqui agora, tinha que estar, grafiteiro, grafitou uma geladeira velha para a gente, a geladeira ficou linda, e essa geladeira não tem livros difíceis de pegar, não tem que carimbar, não tem que assinar nada, você pega o livro deixando o outro no lugar, é troca-troca, você pode mexer, como quem quer se alimentar e abre a geladeira para ver o que tem de alimento gostoso. A escola tem que facilitar a leitura, porque às vezes a escola atrapalha, com a melhor das intenções, mas atrapalha. E não é formação de leitor. Lá na música, a Luciana Rabelo fala assim, músico não se forma, músico tem que estudar para sempre. Leitor também não se forma, gente. Olha que confusão. Assim, formação de leitor. Não forma nada não, gente. É convívio. É o convívio, leitor. A gente vai conviver, não vai se formar. Ah, eu li o livro, então agora eu estou formada. Coisa nenhuma. Você vai ler depois de novo, você vai querer pegar de novo o doutorado. Você vai ler uma vez de um jeito, vai ler de outra vez de outro jeito. Ana, desculpa te cortar, mas você entrou numa seara
que eu vou aproveitar para a gente poder terminar a nossa conversa, que era pedir para vocês darem dicas. Darem dicas, porque a gente está aqui com pessoas, a gente está aqui para poder inspirar projetos, para as pessoas conhecerem o projeto de vocês, mas a gente também vai ter uma galera também acompanhando a gente que tem uma relação um pouquinho mais distante da literatura. E aí eu queria pedir, com gentileza, se vocês pudessem assim, dar dicas de como consumir, né, a arte, a literatura, assim, para fazer circular, né, as histórias, as ideias e o aprendizado para a vida. Ana sempre está dando dicas. Quem que vai? Vai eu ou vai a Dailton? Vai eu? E vocês estão devendo troco ainda, gente. Eu vou estar aqui, ó. Vou até botar a pergunta dele, que eu tô aqui mexendo, gente. Sou eu que tô mexendo hoje, ó. O que é truca? O que é truca? Ó, vou falar, depois o Dailton me corrige se ele quiser, porque o negócio ficou aqui, né? Pra que eu fui falar? Olha, deixa eu ver quem vai ficar morrendo de rir. A gente aprendeu, assim, só cortando, Rafa, você quer acabar o papo, eu não quero acabar, não. Eu vou ficar com a minha noite aqui, hein? Ótimo, tô preocupada com esse horário, tá ótimo. A gente aprendeu no CTAV, nesse espaço, uma das oficinas no ensino literário, se eu não me engano, Dalton depois me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, foram 8 semanas de oficina externa. É isso mesmo, né? Porque já tem bastante tempo, mas a gente saía toda semana com as crianças, o ônibus na porta da escola. Eu fui feliz, gente. Eu era feliz e sabia, ó. Aproveitei muito. Aproveitei muita coisa. E lá no CTV ele mostrou toda a cadeia, né, de produção do filme mesmo. A Truca é uma máquina enorme, gigante, feita para edição. Então ela amplia, ela reduz, né? O que a gente hoje faz com muita facilidade nesse meio aqui, né, de computadores, era feito de um jeito um pouquinho mais difícil, Castro. Era mais complicado o negócio, naquela época de película, de não sei o que lá. A Truca trabalhava nessa questão da edição, do que amplia, do que reduz. Tô falando besteira não, né, Dailton? Me ajuda. 2014 que eu aprendi isso. Olhando para ele, para eu muito tempo, olhando para ele, para ver se ele vai falar que tá errado. Então, a gente entender, assim, até o que a gente vê de cinema lá da década de 60, de 70, imagina a dificuldade que era produzir um filme, gente. Por milhares de questões, não só técnicas, mas também políticas, enfim. Aí a gente olha de um outro jeito para o cinema do nosso país, com outro respeito, com outro pertencimento. Sou muito grata, Dailton, ao Poncini, ao Cine Literário. Eu vou deixar 1000 beijos para o Wallace Rocha, para o Guilherme, para a Ana Gomes, para a Luísa, essa equipe maravilhosa. Que, Rafa, a hora que eu tinha dificuldade, eu ligava, a Luísa me atendia, fosse a hora que fosse. E ela estava sempre feliz, não tinha esse negócio de estar zangada comigo, não. Tirava minhas dúvidas, me ajudava. Então, assim, a equipe do Poncini, 2014 até 2017, sei lá, 16, que foi a época que a gente estava envolvido, né, com a integração do Lê Comigo e o Cine Literário, sou muito grata a essa equipe inteira. Tiago Salles, como não dizer Tiago, gente, para não ficar chateado comigo. Equipe maravilhosa. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, nada mesmo. O Adailton estava, assim, muito, muito bem acompanhado para tocar para frente esse projeto. Eu acho, Castro, que eu respondi o que é Truca, né? Deixa eu ver o que ele está respondendo aqui para mim. Leio no mínimo 10 páginas por dia. Uau, grande garoto. Arrasou, gente. Tá falando sobre as dicas de leitura. Né? Sobre as dicas. Eu vou voltar na dica, porque eu fico apaixonada de falar de cine literário. Eu falo mais disso do que de qualquer outra coisa, porque eu sou muito, muito fascinada com esse projeto. Ele realmente transforma a vida pela autoestima, pela alegria, sabe? Rafa, só você visitando para entender. Vai acabar a pandemia, você vai na sala de leitura da Dom João VI para você ver. É uma estante que vai de cima a baixo, né, cheia de acervo, porque tem 100 títulos de filmes, 100 títulos de livros lá, e um monte de coisa que a gente inventou também, né, porque o professor adora inventar um fricote. O armário é todo do Cine Literário, e é um armário que ele conseguiu abrigar um mundo ali, de produções de muitos anos, de muitos artistas que eu não conhecia, e é tão legal você admitir, assim, eu, professora, regente da sala, não conhecia muitas obras que estão ali, porque tem as mais famosas, né, as mais populares, mas tem outras assim que são joias raras e que a gente não tem esse acesso
por causa da mídia, que como a Adelton falou, né, ela decide o que você vai conhecer. Não é nem o que você vai gostar ou não, é o que você vai conhecer e o que ela vai tirar, você não vai conhecer se você não buscar por outros caminhos. Então, dica de leitura. Eu fugi totalmente do que a Rafa perguntou. Para falar da truca, eu fugi total. Da truca. Mas voltando agora à dica, eu falo assim com Lê Comigo, né? A dica, gente, principal é como o Castro está falando aqui. O Castro falou, é uma máquina, Castro, isso mesmo. Ele falou que tem um ritmo de leitura bem legal, né? Para a gente adquirir esse ritmo de leitura, gente, eu não falo no Lê Comigo em hábito de leitura, eu falo em paixão. Fico muito preocupada com hábito, com método, porque é preocupante. Cada pessoa tem a sua forma de ler, de gostar de ler. E está correto. Todas as formas de leitura estão corretas. Errado é você não ler. O Castro disse que lê 10 páginas por dia, pelo menos. Se alguma pessoa decidir que vai ler 1 página por dia, pelo menos, está tudo certo. A arte é convívio. Então, não abra mão do seu direito de conviver com arte. Convívio diário, como alimento. A Dailton fala, alimento básico. Não é uma sobremesa, apesar de ser muito, muito saborosa, é alimento básico, é para se nutrir mesmo. E aqui em casa, vou falar assim, a dica de experiência que nós tivemos e que não é para todo mundo fazer igual, mas como foi aqui em casa? Para conduzir a leitura literária da minha filha, da Elis. A gente inventou um projeto de leitura, que hoje é dela, ela assumiu, ela está até com um canal também, que é o Luz da Imaginação. A gente decidiu que 8 da noite até as 9 da noite, isso quando ela estava pequenininha, agora ela já tem o ritmo dela, individual, particular, mas quando ela era pequenininha, eu acreditei que eu precisava conduzir, de 8 da noite às 9 da noite, era uma casa sem telas. A gente só pegava livro. 1 hora por dia, não podia pegar em tela nenhuma. E aí eu comecei a contar muita história para ela, falar poesia para ela. Um belo dia, Rafa, veio a retribuição. Ela sabia as poesias de cor, ela aprendeu a ler e começou a contar as histórias para mim, e as nossas noites ficaram muito sadias, porque as pessoas às vezes ficam muito perdidas e não navegam na internet, naufragam. A gente acaba ficando tempo demais, isso não é navegação, gente, a gente está naufragando, porque informação não é conhecimento. E aí a Elis conheceu aqui, né, em casa mesmo, com essa prática de leitura afetiva, Marília Pirillo, Júlia Emílio Braz, Silvia Castro, livros que, hoje vou dizer assim, deixa eu pensar aqui, poesia mesmo que ela... André Neves é uma referência importante para crianças que ela sabe de cor desde os 4 anos de idade, ela está com 10 anos, sabe? E era alegre, era feliz. Então, assim, em casa, a dica em casa, com família, se você está com acesso a livro, tira um tempo para os seus livros todos os dias, o tempo que vocês quiserem. Ninguém tem que ditar para você qual é o tempo. Pode ser, tipo, 10 minutinhos só. Se está com acesso a livros em outros espaços, busque esses livros. Mas se não tem acesso a livro em casa nem em outros espaços, por causa da pandemia, por exemplo, a internet está recheada de trabalhos muito cuidadosos, de muitos artistas. Então, basta a gente, assim, ter a vontade, né? E como o Castro está dizendo aqui, ó, ter a paixão. Não é hábito, não, é paixão, gente. Então, vamos pelo apaixonamento. Vai, Adailton. A gente que gosta de ficar dando dica, a gente está lascado, né? Porque a gente fica o tempo todo... é uma viagem, né? Eu e a Ana, a gente quando se encontra, que está com um livro, parece que... A Ana me deu um livro foi me dar de presente um livro. Olha como é que são as coisas. O livro chegou na casa dela, que ela comprou pelo correio. Ela leu antes, abriu tudo, leu, depois que ela leu, que leu. Pode isso, Brasil. Mas, para mim, isso é o melhor presente que tenho, sabe? Já veio com selo de qualidade, sabe? Não, vale mesmo, valeu. Que por sinal é uma viagem o livro. Eu não conheci o autor e estou fascinado. Você pega, você não consegue parar, que é Tortarado. Né? Tortarado é uma coisa assim, ó, só lendo.
Bom, mas eu gostaria, assim, para indicar, eu indicaria O Quintal da Vovó Lídia, que O Quintal da Vovó Lídia é o livro da Ana Moore. O Espelho de Narcisópolis na Era da Selfie, que é um livro também muito fantástico, de um autor maneiro pra caramba, suburbano e metido a besta. Sou eu. Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa, que foi o livro que me levou para a literatura. Depois que eu li esse livro, eu descobri que um outro mundo é possível, né? Napoleão, em Parada de Lucas, que é a continuidade de Memórias de um Cabo de Vassoura. Outro livro que eu acho que é fundamental para todos nós brasileiros lermos é Os Sertões, de Euclides da Cunha. É o primeiro livro determinista do Brasil, né? E ali é duro, é difícil, mas a gente entende pra caramba o homem, a terra, o clima. Isso é fundamental para a gente se reconhecer. Grandes Sertões Veredas, do grande Guimarães Rosa, que ali tem filosofia, poesia, simplicidade e complexidade, tudo misturado. Isso eu amo. Eu leio Guimarães Rosa desde os 14 anos de idade. Eu leio e releio. E, para finalizar, eu acho que é o livro da minha vida, que é Veias Abertas da América Latina. Esse é o livro que mais influenciou a minha vida. E, lógico que tem outros livros, isso não quer dizer que são os melhores ou que são os mais bonitos, nada disso. Mas aquele que nos afeta é muito forte, né? Esse livro, o Veias Abertas da América Latina, me fez fazer loucuras, né? Então eu indico ele, que vale a pena, porque a gente precisa conhecer a América. A gente não conhece. Olha, tem uma história assim de terra devoluta. A terra devoluta é aquela terra que está abandonada, ninguém não tem, parece que não tem dono. Aí, como não tem dono, as pessoas vão ali e ocupam, né? E o que acontece com a gente, por nós não termos a noção geográfica, nós não temos noção geográfica, sabe? É raro nas escolas trabalhar os alunos, a Ana Moore sabe disso, o aspecto, o seu bairro faz divisa com quais outros bairros, né? A sua cidade faz divisa com quais outras cidades? O seu estado faz divisa com quais outros estados? E o seu país? A gente esqueceu dessa noção. Então, por nós não termos noções espaciais, a gente é dominado o tempo todo. E não é só pela questão histórica, é pela questão geográfica, que é muito importante. É que nem aquele negócio, olha, você já parou para olhar a sua mão? Para ver quantos riscos tem na sua mão? Aí, não, eu me conheço. Você conhece? Então fecha a mão, não olha para ela, me diz quantos riscos você tem na tua mão. Aí tá olhando, né? Se conhecer é isso. Se conhecer é isso. E isso é geográfico. Né? Quando eu falo geográfico, lógico que a gente não é terra, não tem nada, mas você está entendendo a metáfora. A gente precisa, a gente como país, como nação, né? Isso não é crescer, não é dominar, não. É não permitir que nos invadam. A gente não consegue dar um passo, porque a gente não domina nada disso. Aí quando a gente está avançando, sabe, a gente toma aquele golpe de novo, né? A gente toma aquele golpe de novo. E através dessas informações, desses conhecimentos, desses malucos, né? Como é que o Júlio Verne vai escrever A Volta ao Mundo em 80 dias, um século antes de alguém praticar aquilo dali? Né? Ou uma Odisseia, sabe, 2001, uma Odisseia no espaço. Cara, era impossível. Né? Eram os deuses astronautas. Não é isso?
Então, tem uns malucos, uns artistas malucos, que tem uma conexão com o futuro que é muito grande, muito grande. E a gente precisa estar atento a isso daí. O que a gente está fazendo aqui já foi falado há quase 2 séculos. Sabe? Já foi falado há quase 2 séculos. O cara escreveu ali, maluco, é bruxo, vão queimar. Queimaram o cara. Mas olha aí. Entendeu? E o que eu sonho para o Brasil, que eu sonho com essas coisas que a gente faz, é contagiar a molecada, sabe? Dailton, mas os idosos, os coroas, os maduros, porra, legal, todo mundo viveu. É difícil pra caramba você mudar uma pessoa de 30 anos de idade, 40 anos de idade, sabe? Mas você influenciar uma que tem 10, 12 anos, o Cine Literário. Pô, o Cine Literário tem cara de projeto para a universidade. Sabe? É sofisticado, você leva o diretor, o cineasta, o ator, o escritor para dentro da universidade. Olha que não, eu quero eles conversando com a molecadinha. Aí eu adoro falar palavrão e aqui não pode falar palavrão. Aí eu adoro aquela garotadinha dura pra caramba, faveladinha, de periferia, sabe? Porque eu acho que a grande revolução, eu falo isso para a Ana, a grande revolução vai vir do povo preto e favelado, e principalmente do sexo feminino. As mulheres, elas vêm arrebentando, né? E, vamos empoderar essa garotada aí, porque a maioria que a gente tem são eles. Né? Aqui no Rio mesmo, você mora lá em São Gonçalo, eu moro aqui no subúrbio do Rio. Você não vai ver um suburbano artista. Nós somos. Mas você nunca vai ver reconhecido. Não vai ser. Para o cara ser reconhecido, ele tem que ir para a Zona Sul, morar na Zona Sul. Sabe? E é ator. Mesmo que, porque antes ainda era assim, para ser ator tinha que estar na televisão. Né? Mas agora, se você já vai para a Zona Sul, mora lá, não sei aonde, às vezes num cubículo, é ator. Aqui não, a gente só faz projetos culturais, porque a gente briga por uma hegemonia, e a hegemonia está lá, mas a maioria está aqui. A maioria está aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Rafa, tem 6 milhões e meio de habitantes. Né? 4 milhões e meio está aqui, na Zona Norte e Zona Oeste. Quem elege esses caras somos nós. O maior projeto cultural, o projeto mais elaborado que existe é de lonas culturais, e elas estão na Zona Norte e Zona Oeste. Esse projeto poderia se juntar. A hora que esse projeto se juntar, cara, a gente arrebenta. Para você ter ideia, das lonas, no governo passado, saiu um chefe de gabinete e um subsecretário. E nesse, um secretário de cultura, chefe da pasta da cultura. Tá? Hoje nós temos um secretário de cultura. Sabe de onde que eles vieram? Das lonas culturais. A hora que se entender isso politicamente, historicamente, né, e nesse espaço geográfico que eu estou falando para você, a gente vai dançar muita capoeira com os neguinhos lá da Ana. Muito bem. Gente, a gente fala aí que eu falo muito. Eu ficava até meia-noite. Vocês antecedem todas as minhas perguntas. Eu estou aqui, inclusive, só para poder dar close. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria o último pedidinho a Ana, assim, uma indicaçãozinha de livro também, Ana. Além do seu, fala pra galera que não te conhece, tem uma galera boa que conhece o seu trabalho e tudo mais, mas para quem não te conhece, e dá uma indicaçãozinha de livro, além do seu, por favor. Hoje eu vou indicar das parceiras, porque além de serem parceiras, são mega talentosas, vou indicar livros de mulheres e da literatura voltada para a infância mesmo. Lili Moçambique, da Andréa Prestes, Minha Valente Avó, da mesma autora, Andréa Prestes,
O livro Lia Lia, da Cíntia Barreto, que também é voltado para a infância, está com uma capa lindíssima. Da minha janela, eu vou abrir uma sessão para o Otávio Júnior, porque ele merece, porque ganhou o prêmio Jabuti. Então, vou abrir uma exceção, Otávio, mas não é sempre que faço isso. Porque hoje eu quero indicar livro de mulheres. Então, busquem essas mulheres que estão agora... Eu estou falando de livros novos, né, que chegaram agora, mas tem livros que já estão na história há muito tempo. Uma escritora que eu gosto muito, né, tanto para criança quanto para adulto, mas tem uma vasta obra, é Ana Cláudia Ramos. Então, tudo da Ana Cláudia Ramos, tudo. Se eu for falar aqui, uma lista não vai acabar hoje. Eu não sei nem quantos livros que ela tem publicado atualmente. Mas pesquisem esse nome. Andréa Viviana Thalmann, Não Me Toca Seu Boboca. Livro imprescindível. Todas as famílias têm que ter esse livro em casa. É um livro voltado para a infância, mas que toca num tema sensível, que é o combate ao abuso sexual. Ele me interrompe, Rafa. Resolve isso aí, Rafa. O presente que eu dei para minha netinha. Eu dei esse presente para minha netinha. Rafa, segura esse menino aí. Rafa, segura esse homem barbudo aí. Eu não interrompi ele me interrompe toda hora. Deixa eu pensar mais quem. Eu tenho medo de indicar nome assim, porque eu sempre esqueço alguém e depois eu vou aproveitar agora, vou assim abusar do meu poder aqui, já que a transmissão também está pelo YouTube do Lê Comigo, eu vou reunir essa lista toda que o Adailton falou, também a lista que eu falei e vou colocar na descrição aqui do vídeo. Porque a gente vai lembrar depois, Adailton, mais livro, não vai? E aí, como assim, para ser bem objetiva no tema, porque a gente falou de um monte de coisa, mas como falou ali, que é de mediação mesmo de leitura e encantamento, a gente falar nome de livro e autor ao lado, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, gente, uma lista, porque aí fica fácil. Você tem essa lista e você pode até dar uma pesquisada e começar a criar, de repente, a sua lista de desejos. A minha lista de desejos está com um monte de livro que eu quero comprar e vocês não têm ideia. Ana, eu quero falar de novo, vou te interromper de novo. Vou fazer uma sugestão, não só de livros, mas de filmes também. Vou botar filmes também. Agora sim você me interrompeu por uma causa nobre. Aí vou indicar os livros e quem vai indicar os filmes é o Adailton, porque o Adailton indica os filmes, eu vou na onda dele, gente. Eu sou, assim, muito esperta, né? Aproveito esse relacionamento e esse amor todo e pego dica de filme com ele também, porque, né, tem que aproveitar. Eu queria endossar que a Ana falou de autoras e eu estou, no momento, muito enamorada com o livro aqui. Tá com a capa linda, tá com a produção que tá demais. E essa edição dele, e eu queria indicar também, aproveitar o gancho da Ana. Tá certo, né, na tela? Para quem quer, qual é o nome da autora? Clarissa Pinkola Estes. E para quem quer se encontrar, se conhecer, se questionar, tocando aí em que o Adailton falou, né? Conhecer sua geografia feminina, sua essência. Tá aqui, gente. Tá livro de cabeceira, eu não vou dormir sem ele. Tem tido noites maravilhosas. Fica a indicação também, Ana, bota na listinha. E é isso, galera. Queria agradecer muito o convite de vocês. Agradecer muito por essa noite maravilhosa. Com um sabor, assim, de... Ai, quero mais, que gostoso que estava. E queria que vocês fizessem considerações finais, se quiserem, também se não quiserem, só não tchau, gente. Brincadeira. Aí fiquem à vontade, tá? Para fazer as considerações finais, por favor. Eu vou fazer porque o Adailton fala pra caramba, ele vai fazer maior. É lindo demais, gente. Só quero dizer de forma muito simples para todo mundo ler, gente, do jeito que é possível hoje, né, com a forma que é possível acessar, né? Cuidem bem dos livros de vocês, nas casas de vocês, e cuidem para que esses livros sejam sempre abertos. Porque o livro fechado, o significado muda muito, né? O que é um livro se nós não
abrirmos esse livro, né? A única coisa que eu lamento, e eu sou muito positiva, a Dailton sabe bem, tudo eu acho que vai dar certo, sou altamente positiva, mas eu só lamento na vida uma coisa, que eu não sou de lamentar, mas uma coisa eu lamento. Eu sei que eu não vou ter tempo para ler todos os livros que eu quero, porque não vai dar tempo. Eu olho para a biblioteca da sala de leitura J.G. de Araújo Jorge, na escola Dom João VI, tem 12 mil livros lá. Só nela. Fora todas as outras bibliotecas que existem no mundo. Então, muitos livros a gente não vai conhecer. Pensa nisso, olha que tragédia. Você não vai conhecer todos, tem livro que você não vai abrir. Então, numa oportunidade de abrir um livro, não hesite. Abra o livro. Nem que seja para matar uma curiosidade, experimentar algum trecho para saber se você vai embarcar. Se o livro está ali fechado, até em casa também, para acordar as histórias, para não ficar muito tempo fechado, anos e anos e ninguém mexe. Não, mexe lá, na hora de limpar, abre, senta um pouquinho no chão com esse livro, né? É o vínculo. Então, eu acho que essa ação aqui da Rafa, né, e as nossas ações que a gente está dividindo nesse momento, elas falam o tempo inteiro de vínculo, né? E o vínculo da arte, o vínculo humano, que transforma, e transforma para melhor. Então, vamos abrir os livros. Todo mundo, esse é meu convite, esse é meu apelo, essa é minha súplica. Abram os livros. Ô, Rafa, eu não vou falar muito, não. Como a Ana já está me puxando a orelha aí, eu vou ficar de vara curta aqui, pode deixar. Olha só, mas o que mais fascina na gente, né, mais nos fascina num livro ou num filme, são as histórias bem contadas. E para as histórias serem bem contadas, elas têm que ser bonitas, né? Mesmo que sejam doloridas, né? Ou que sejam alegres, que tenha... Né? A vida é assim, né? A vida ela é de baixos e altos, né? A gente oscila muito. Então, tem um poema do Drummond que resume muito isso, que é um poema chamado Fazenda, e que ele conta que ele passa a grande parte da vida dele lendo a história de Robinson Crusoe. E no final ele termina o poema dizendo que ele não sabia que a história dele era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Então, cada um de nós temos e possuímos a história mais bonita de todas. Basta a gente tirar proveito das coisas boas. Olha, a grande construção da vida é feita em cima de fracasso, não é de sucesso, não. É porque quando a gente é malandro, a gente tem 1000 fracassos e 2 sucessos, a gente pega o sucesso e... eu fiz isso, é isso daí, sabe? E essa história, se a gente puder retroalimentar o tempo todo, né, conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos parceiros, nossos amigos, pô, já valeu a pena pra caramba, já é uma leitura de vida dessa, e ela que vai encaminhar para a gente ler e ver qualquer outra coisa tão linda quanto a que a gente tem para mostrar. Eu adorei esse papo aqui. Porra, aí, tô à vontade pra caramba. Eu já venho de um papo de ontem, assim, muito bom, que eu falei sobre um tema que eu amo. E hoje encontrar... parece que a gente está numa mesa de bar, né? Eu sou cachaceiro, sabe, Rafa? Então, aí parece que a gente está numa mesa de bar aqui, descontraídos e trocando ideia e essa experiência, mas que valeu muito a pena, me enriqueceu a pampa. Eu acho que a todos nós que estamos trocando e quem está assistindo aqui a gente, muito bacana. E que eu torço para que o seu projeto tenha vida longa, sabe? Viva! Viva! Amém. Que bom saber que o ambiente foi assim, bem intimista. A intenção realmente é essa, que a gente está falando aqui de amor, né? A gente está falando de coisa boa, então tem que ser bom. Eu queria realmente endossar, assim, eternamente grata pela assistência de vocês, pela participação, por estar aqui essa noite conosco.
Queria agradecer ao Caio, que está contando as linhas das mãos aí. A Inês, que compartilhou conosco. Castro, olha só, gente, eu tô sem óculos, que coisa horrorosa. Desculpa, Castro. Ele tá dizendo ali, ó, estou contando as linhas da minha mão. Isso. Muito obrigada pela interação. A Inês também compartilhou conosco um projeto dela. Rafa, né? Desculpa eu te interromper, eu vou ter que interromper. Eu vou dar uma dica aqui para o Castro. Aí, Castro, quando você se olhar no espelho, perceba a mentira que é, cara, porque os lados estão errados. O que é o teu lado esquerdo, lá está no lado direito. Valeu? Beijão. Pronto, ele vai dormir agora pensando nisso. Vai nem dormir, inclusive. Mas voltando, gente. A Inês compartilhou conosco, né, um projeto dela. Ela disse que na escola se acha, Ana, esse comentário dela, que ela parava... combinaram com a escola e aí paravam 10 minutinhos para todo mundo ler e todo mundo respeitou isso, teve uma sequência, teve vida longa. Que lindeza, Inês. Obrigada por compartilhar conosco. A Ana vai achar, ela coloca aqui. Aí, ó, Inês Valpassos. Fiz um projeto na escola em que fui coordenadora, onde 2 vezes na semana tocava o sinal e todos paravam para ler. Eram 10 minutos. A comunidade apoiou e respeitava esse momento. Foi incrível. Ó, gente, que coisa mais linda. Deixa eu falar rapidinho, Rafa, uma parada da Inês. Inês é professora da Dom João VI, né? Da turma da educação infantil. Eu, quando vou ensinar poesia para os alunos da Inês, eles já sabem. Ela ensinou primeiro. Ó, facilita tudo, professora, desse jeito. Eu vou ensinar Vinícius de Moraes, eles já sabem Vinícius de Moraes. Eu vou ensinar Cecília Meirelles, eles já sabem Cecília Meirelles. Inês, te amo. Te amo. Gente, eu queria saber o que a Dom João tem. Ela tem professores tão maravilhosos. Eu vou acompanhando os projetos, vou assistindo a transmissão de vocês e cada hora eu sabe, sou apresentada a uma personalidade, uma persona maravilhosa, sabe? Uma melhor que a outra e todos lindos. A Dom João, eu queria ter estado no Dom João, inclusive. Professores ótimos. Inês Diva. Galera, muito obrigada a quem esteve conosco até o momento, a quem deu uma passadinha rapidinha, curtiu, compartilhou, e quem também não pôde estar conosco, teve uma galera boa que tinha compromisso agora à noite. A pandemia tá aí, mas a gente tem, né, gente, que fazer algumas obrigações e mesmo em meio ao medo, né? Mais força para todo mundo, todos fiquem bem. Vai passar. Posso entrar nesse tema, não é muito pesado, fico triste. Vamos continuar com o nível, gente. Vamos continuar com o clima lá em cima. Muito obrigada a todos. E ótima noite. Beijo no coração de vocês.